Gente, eu não sei se vocês estão muito felizes. Eu não sei se vocês têm noção do lugar que vocês estão. Nesse lugar aqui, olha, nós estivemos ali na Igreja das Nações. A Igreja das Nações é o lugar onde a tradição diz que Jesus teria sido provado diante de Deus. Ali ele realmente enfrentou a luta emocional, espiritual e física mais profunda que alguém pode ter sofrido. Não sei se vocês entraram e viram as 3 pinturas na parede. A pintura do meio é Jesus ali em agonia e os discípulos dormindo. A pintura da direita é quando a guarda de Caifás chega para levá-lo e eles procuram Jesus. Ele pergunta: quem procuram? A Jesus. E ele diz: eu sou. E todos caem. E você vê então as pessoas caídas e até a tocha com a chama para o lado, por conta do poder de Jesus. E do lado esquerdo o beijo de Judas. Mas eu queria ler esse texto para vocês, porque ele é muito significativo para nós. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Alguém pode me dizer por que Jesus estava tão angustiado? Ele sabia já. Ele sabia que ele ia morrer. Mas ele sempre soube que ele ia morrer. Será que era a morte física que ele estava temendo? Não. A separação de Deus. Claro que também tinha a morte física, mas o que ele mais temia era o rompimento do seu relacionamento com o Pai. Na oração sacerdotal de João, capítulo 17, ele diz: eu e o Pai somos um. E o verbo ser, estar, é o verbo da raiz do nome de Deus. Quando Deus se revela a Moisés em Êxodo 3, e Moisés pergunta: vão me perguntar qual é o seu nome? Diga a eles que Yahweh, eu sou. E este nome, ele é uma composição extraordinária, porque ele significa: eu sou o que sou, eu sou o que fui, eu sou o que serei, eu era o que era, eu era o que sou, eu era o que serei. Fala da eternidade de Deus. Só que o eu sou não é o Deus Pai simplesmente. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito. Então Jesus sabia que naquele momento ele tinha que provar o inferno. E o inferno, irmãos, não é um lugar, é uma ausência. O inferno é a ausência da presença de Deus. E Jesus estava em agonia. Eu queria receber aquilo que eu merecia, aquilo que você merecia. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele teve que se fazer maldito para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele teve que ser abandonado. E ele lá na cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que, Deus, meu Deus, porque o Senhor me abandonou? Naquele momento, Jesus realmente foi rejeitado pelo Pai. Todos nós sabemos que não tem nada pior do que rejeição.
Agora, quando nós somos rejeitados por alguém que a gente ama tanto, a dor é muito maior. E naquele momento, então, Jesus já estava antevendo que ele ia ser separado do Pai. Uma unidade, uma comunhão desde a eternidade. Sabe por quê, meu querido? Para que você pudesse chegar na presença de Deus. É por isso que quando Jesus Cristo morreu, é importante que vocês saibam que aí no Monte Moriá, no dia da Páscoa, às 9 horas da manhã, o cordeiro era amarrado e levado para o altar do sacrifício. Às 9 horas da manhã, Jesus foi pregado na cruz. Às 3 horas da tarde, o sacerdote ia lá e degolava aquele cordeiro. Às 3 horas da tarde, Jesus expirou e rendeu o seu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Não era por acaso. O cordeiro que morria no altar do sacrifício, ele apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela hora, meus irmãos, naquela hora Satanás foi vencido. Eu acredito que Satanás não entendia, ele não tinha essa revelação. Ele achou que naquele momento ele estava vencendo o Filho de Deus. O inferno deve ter feito festa. Mas Jesus desceu, morreu, foi enterrado, antes que iniciasse o Shabat. Uma hora eu vou dizer para vocês, e vou explicar para vocês, que Jesus não morreu numa sexta-feira. Jesus morreu numa quarta-feira. Mas por que no dia seguinte é Shabat? É porque no original a palavra é Shabat Gadol, que é quando uma data especial começa, uma festa especial começa, aquela data é considerada sábado. Então o sábado, na verdade, não era o sábado Shabat, porque Jesus ficou 3 dias e 3 noites e ressuscitou no primeiro dia da semana, que não é o domingo. O domingo, o primeiro dia da semana começa quando acaba o Shabat, ao pôr do sol. Então ele pode ter ressuscitado às 10 horas da noite do sábado, ou pode ter ressuscitado, de fato, nas primeiras horas do domingo romano. Mas a verdade é que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Então, meu querido, você saiba que quando ele rendeu o Espírito, a palavra de Deus diz que houve um grande terremoto. Mortos ressuscitaram. Porque o autor da vida estava entregando a sua vida. O autor da vida. É por isso que a gente sabe que o dia que a gente fechar os nossos olhos, nós estaremos vivendo eternamente com o Senhor. Amém? Amém. Vamos ter comunhão eterna com Ele. Por quê? Porque Jesus teve a sua comunhão rompida, para que nós pudéssemos ter comunhão para sempre. Então, naquela hora que houve o terremoto, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Os sacerdotes ficaram impactados, porque com o terremoto, aquele véu não era um véuzinho qualquer, era uma cortina dessa grossura. E de cima a baixo foi rasgado. Sabe por quê? Porque os santos dos santos, que anteriormente só o sumo sacerdote tinha acesso, a partir daquele dia, pelo novo e vivo caminho que ele abriu pelo seu sangue, todos nós temos acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Jesus. Então, meu querido, esse é um lugar para você adorar o Senhor. 2000 anos depois, nós estamos aqui para adorá-lo por aquilo que ele fez, para adorar porque esse caminho está aberto, está franqueado. E não está franqueado só para alguns, porque a religião judaica era uma religião que ia excluindo as pessoas. Os gentios só podiam chegar no pátio exterior. No pátio um pouco mais interno era no pátio das mulheres. As mulheres podiam chegar, e os homens e as crianças.
Mas as mulheres não podiam entrar no pátio dos homens. Os homens não podiam chegar no patamar dos sacerdotes. Os sacerdotes podiam entrar somente no lugar santo, mas somente um podia entrar no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote, uma vez. Hoje, quando você fecha os olhos, hoje quando você fala, em nome de Jesus, você pode chegar na presença de Deus e pedir para que Ele perdoe os seus pecados, pedir que Ele limpe a sua vida, que Ele aceite a sua oração. E foi por nós, irmãos. E quando Ele fala que Ele está orando, Ele fala, eu oro, Senhor, não somente por estes, mas por todos aqueles que virão. Ele estava orando pelos gentios. Ele estava orando, meus queridos, até por aqueles que ainda não nasceram. Foi nesse terreno que saiu gotas de sangue misturada com suor e caiu na terra. Foi nesse terreno que Satanás foi derrotado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então eu quero declarar e quero profetizar que a aliança de Deus não é só para com a sua vida. A aliança de Deus é para com a sua casa, com a sua família, com tudo que você tem. Porque se você consagrar a Deus, Ele recebe, e Ele protege, e Ele garante que Satanás não terá poder para destruir. Então eu quero declarar que se você tem alguma área da tua vida que ainda está em cadeias, eu quero declarar que o poder do sangue de Jesus quebra toda maldição, quebra todo o poder do pecado. Amém? Não há pecado que não esteja destruído na presença de Jesus, mas nós temos que crer e nós temos que nos arrepender. E se não houver arrependimento de pecado, não existe remissão, não existe libertação. Então esse é o lugar. A gente fala da cruz, e a cruz foi necessária, mas foi aqui, nesse lugar, que Jesus venceu. Eu queria dizer para vocês também que nós perdemos a nossa liberdade num jardim do Éden. Nós reconquistamos a nossa liberdade no jardim do Getsemane. Foi num jardim, e os próprios rabinos dizem que é aqui em Jerusalém, talvez no mesmo lugar que Adão desobedeceu a Deus, mas foi nesse lugar, foi no jardim, que Jesus disse sim para Deus, não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Amém, irmãos? Quantos aqui já foram tentados e falharam e caíram? Quantos aqui? Essa é a nossa história. Promessas que não são cumpridas, vontade de fazer algo que a gente não consegue. O apóstolo Paulo disse em Romanos 7, querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Porque Ele não falhou. Você está entendendo, irmãos? O nosso intercessor não falhou. E a Bíblia diz que quando Ele desceu à mansão dos mortos, Ele primeiro proclamou a sua vitória. E a palavra lá é queriço. Não é pregar o evangelho para ninguém se salvar, não. Ele desceu lá para dizer para Satanás, você perdeu. Aleluia. Estes aqui que estão no cativeiro são meus. Oh, glória. E os que criam no Messias e que morreram antes de ver, foram naquele momento elevados. Ele levou cativo o cativeiro e saíram do Sheol, do Hades, e foram habitar no paraíso. Glória a Deus. Quem tem esse privilégio? Quem crê. Você nunca vai merecer. Você nunca vai poder pagar. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus e reconheceu, que olhou para ele e o viu no seu estado mais caquético, mais fragilizado. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe, meu querido, se os seus olhos te fecharem nesse mundo aqui, antes de Jesus voltar, você não vai para a sepultura, você vai para o paraíso. Aleluia. Fechará os olhos aqui e imediatamente seus olhos serão abertos. E você vai estar na presença do seu Salvador. Amém? Tudo isso porque ele, nesse lugar, decidiu dizer sim para Deus e não para a preservação da sua própria vida. Então esse lugar é um lugar da gente adorar, de consagrar, é lugar de você colocar diante de Deus aquelas áreas na tua vida que você ainda não venceu, e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu vou viver para a tua glória. Vou viver para ser um testemunho, uma testemunha de que o Senhor é um Deus que muda as vidas, que restaura. Esse é o lugar onde você vai apresentar a tua família, onde você vai apresentar o Brasil, a sua igreja, e o Senhor vai ouvir essa oração, porque aqui nesse lugar Ele já disse sim para nós, sim para Deus. Amém? Glória a Deus. Quem gostaria de vir fazer uma oração de consagração? Porque depois nós vamos nos separar. Você pode orar com a sua esposa, com o seu marido. Se você não tiver com a esposa nem com o marido, ore com o irmão. Mas tem um momento em que você vai apresentar a Deus a sua petição, a sua luta. Porque esse é um lugar que existe unção de libertação, unção de vitória. Amém? Em nome de Jesus eu declaro a vitória do Senhor na sua vida. Eu declaro que o diabo vai ser envergonhado na tua história. Eu declaro que a oração que se fizer neste lugar, com o povo de Deus quebrantado, vai ser ouvida no trono da glória. Amém, irmãos? Amém. E sabe, irmãos, quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena quis tocar nele. Ele disse: Maria, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Naquele momento, ele não era só o cordeiro do sacrifício. Naquele momento, ele era o sumo sacerdote, que entrou no santo dos santos dos céus, para oferecer o seu sacrifício pelos nossos pecados. Então saiba, meu querido, que até os pecados que você não cometeu ainda, já foram expiados. Amém? Não é maravilhoso? Glória a Deus. Quem gostaria de fazer uma oração? Por favor, pastor André vai levantar um clamor. Vamos ficar aqui todos aqui, irmão. E logo depois da oração dele, nós vamos nos separar. Nós teremos ainda algum tempo. Antes que a gente saia daqui, nós vamos para o Monte Sião. Nós vamos fazer o caminho inverso que Jesus fez. Ele veio do Monte Sião para cá. Agora nós vamos sair daqui e vamos até o Monte Sião, onde houve a última ceia. Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos, te rendemos graças, Senhor, nessa manhã, por esta nobre oportunidade de estarmos aqui, reunidos, Pai, no teu santo nome. E nesse momento, Pai, antes de pedirmos qualquer coisa, nós queremos pedir perdão por muitas vezes na nossa caminhada nessa terra não reconhecermos o teu poder, não reconhecermos, Pai, a tua glória, a tua grandeza. Espírito Santo, gera em nós arrependimento nessa manhã. Amém, Jesus. Gera em nós, nos nossos corações, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, gera um verdadeiro arrependimento, para que nós possamos nos voltar nas nossas práticas, para que nós possamos nos arrepender das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, que nessa manhã nós possamos estar ligados, conectados com o Senhor. Pai, nós pedimos a tua misericórdia, nós pedimos pelo teu amor, nós pedimos pelo teu favor sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor. Nós clamamos nessa manhã pedindo a tua misericórdia. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor venha ajustar, alinhar o nosso DNA, Pai, com o DNA de Jesus Cristo. Que os nossos códigos genéticos, Pai, sejam os códigos genéticos do teu reino.
Que nós, Pai, como filhos, como pais, como maridos, nós possamos ser pessoas melhores, pessoas agradáveis da Tua presença, que nós possamos, Pai, estar diante de Ti como pessoas agradáveis, com um coração quebrantado, com um coração em sinceridade. Pai, no nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos ter um verdadeiro encontro contigo nesse lugar, que seja, Senhor, um dia especial, não só por estar nesse lugar, mas pelo encontro verdadeiro que nós venhamos ter com o Senhor. Nós te louvamos, Pai, te adoramos, te rendemos graças. Ajuda-nos, Espírito Santo, nessa manhã, a entregar ao Senhor o verdadeiro lugar dele nos nossos corações, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso chamado, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos nos separar, irmãos.